Amados filhos e filhas, maravilhoso o Evangelho, e apaixonante a palavra de Deus. Não sei vocês, mas a palavra de Deus, ela suscita sempre em nós ecos, apelos, desejo, transformação. Eu digo para vocês, eu tenho 22 anos de padre, e cada vez mais, eu não sei se, graça de Deus, a palavra de Deus sempre me surpreende, nunca é a mesma. Por mais que tenho 22 anos rezado missa, e esses textos me passam diariamente, é impressionante como o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Por isso, quando esses dias falei do afervoramento, e insisto, quando você sentir se esmorecer, perder a esperança, quando você se sentir secura na alma, tem um remédio: o Espírito Santo. Use e abuse do Espírito Santo de Deus. Eu insisto em dizer isso, porque eu vivo isso, clamando sempre, mas eu sou tão miserável. Ele é santificador, mas eu sou tão árido. É para isso que Deus existe, para dar vida aonde há deserto, para dar esperança onde há falta de fé. Filhos queridos, por isso nós estamos diante do 5º retiro que vai acontecer, dia 1º e dia 2. O Evangelho de hoje, Jesus diz assim, e é um texto que nos ensina muito. Jesus começa dizendo que foram a João e pediram testemunho de Jesus, e João falou de verdade. Lembre-se, quando os discípulos chegaram, Jesus não respondeu. Jesus disse: vejam e falem para João o que estão vendo. Lembra-se disso? João falou: vão lá perguntar para Jesus se ele é o Cristo, ou devemos esperar outro. Eles chegaram apressados. Escuta, nós viemos aqui para perguntar. João nos mandou. Jesus falou: fiquem comigo um tempo, observem vocês, e depois vão a João e digam o que viram. Por isso, Jesus vai dizer: eu não dependo do testemunho de João. A autoridade que eu tenho não vem de João nem de Moisés, falando aos judeus, porque todo judeu, ele cita Moisés como se fosse o axioma, como se fosse a última palavra. Tudo para um judeu, no tempo de Jesus e ainda hoje, toda a vida está fundamentada no Pentateuco. Tudo que você pergunta, Moisés, Moisés. Várias vezes Jesus teve que enfrentar essa dificuldade. Lembre-se: Senhor, Moisés mandou que nós repudiássemos uma mulher com uma carta. E o que você, como mestre, nos diz? Então você percebe que para o judeu, e Jesus está falando para eles, a última palavra é a palavra da Torá, de modo particular, de Moisés. Jesus sabiamente percebe e diz: espera aí, vocês estão vindo a mim, vocês têm Moisés, não acreditam, João deu testemunho, mas a minha autoridade não é fruto do que os outros falam, a minha autoridade está no meu Pai. E querem ver de novo? Olhem minhas obras. Olhem minhas obras, porque foi o Pai que me concedeu
que me permitiu, que me enviou para fazer estas obras. Então as obras de Jesus é que lhe davam autoridade e lhe davam a identidade messiânica. Compreende o que eu estou dizendo? As obras de Jesus, e aqui lembre, o ápice da obra, foi obediente até o Pai, até a morte e morte de cruz. A obra. Porque quando eu falei a obra, todo mundo no começo pensou nos milagres. Depois, nas coisas extraordinárias, Jesus andou sobre a água. Tudo isso é importante, tudo, sem dúvida. Tudo é para revelar a cura do cego, o leproso, Jesus andar sobre as águas, Jesus ter poder sobre os inimigos, fazendo os exorcismos que o fez, sempre manifesta a dimensão messiânica. Porém, tudo ganha um sentido na sua morte, morte de cruz e ressurreição. Por isso Jesus disse: olhem para as minhas obras. Tem mais. Eu percebo, diz Jesus, que em vocês não há o amor de Deus. Caramba! Aqui está uma denúncia. E Jesus que olha para mim e para você, e de repente nós temos que nos perguntar: existe em mim o amor de Deus? Mas como assim? Eu amo a Deus. Não estou falando de sentimento. Existe em mim o amor de Deus. Como assim, Padre? O Espírito Santo de Deus. Existe em mim esse Espírito que me impulsiona, me leva no movimento de atração a Deus? Mas eu dou espaço. Eu dou espaço para que o Espírito Santo possa me movimentar, me elevar a Deus? Se há, então por que as obras de Jesus não me tocam? Porque as obras de Deus, e aqui vem a primeira leitura, agora você vai entender, trocaram a Deus por um bezerro, trocaram a Deus por um falso Deus, e começaram a se rebelar contra Deus, porque eles não tinham, perderam o amor de Deus. Se nós falamos que o Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho, isso é a definição clássica do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fruto do amor do Pai e do Filho. Logo, o amor de Deus se manifesta em nós no Espírito Santo. As obras. Olhar para as obras de Jesus. Senhor, foste o mestre da oração. Que o teu Espírito em mim me leve a ter essa intimidade com Deus. Momentos de recolhimento, momentos de escuta. Mais do que pedir, eu preciso escutar, eu preciso ouvir, eu preciso deixar Deus trabalhar. Se eu faço um pedido, tem resposta, ou eu não acredito na oração? Se eu acredito que a oração chega a Deus, deixa Deus responder, deixa Deus falar, deixa Deus retornar a sua prece. Senhor, vejo tuas obras, e vejo que sois um homem capaz de perdoar, mesmo no ápice da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, na força do teu Espírito, me ajude a perdoar. Perdoar.
Ô palavrinha complicada. De novo lembro Provérbios: aperte o nariz, sai sangue. Aperte a ira, sai brigas. Cultive, Provérbios 30, 20 e pouco. Cultive o ódio, o rancor, vai gerar o quê? Pessoas desequilibradas. Cultive isso. Se estamos hoje falando de depressão, não estou dizendo que a depressão é fruto de culpa nossa. A depressão é uma doença, mas como doença tem cura, como doença tem que se procurar um médico, se submeter a exames, fazer uma terapia, mas também acreditar na graça de Deus. Santa Teresinha era depressiva. Santa Teresinha tinha muitos toques. Isso mesmo, não se assuste. Santa Teresinha é mais santa, ou melhor, só é santa pela graça de Deus. Santa Teresinha era mimada. Santa Teresinha chorava por qualquer coisa. Santa Teresinha tinha grandes problemas psíquicos. E de festa em festa, Natal, Pentecostes, primeira comunhão, foi obtendo a cura. Na época não tinha Rivotril, na época não tinha psicólogo. O psicólogo de Santa Teresinha foi Jesus. Sim, se você ler o livro Uma Pequena Via, você vai ver que Jesus foi muito essa pessoa, esse amigo oculto, mas alguém com que Teresinha partilhou suas maiores fraquezas, e Jesus lhe deu a cura. Repito, leia a vida de Santa Teresinha e você vai ver como Deus é capaz de curar. Claro, isso não a isentou de exercício, de penitência, de disciplina, de entrega. Nós estamos na 7ª quinta-feira eucarística, pedindo a cura da depressão. Se eu não acreditar nisso, isso aqui vira uma palhaçada. Se eu não acreditar que o Senhor pode intervir na minha fraqueza, e de modo particular pela oração mais forte que existe na igreja, que não é o exorcismo não, que não é oração, faça uma oração forte para mim, padre, daquela assim que descarrega o capeta. Vai na missa, meu filho. A Eucaristia, se nós entendêssemos o valor que é você receber Jesus, de você parar para pensar que naquele momento você vem na fila, seja por um ministro, por um padre, não importa, no mundo inteiro, e lhe diz: o corpo de Cristo. Antes que teu amém seja pronunciada pela laringe, pela faringe, tua alma já proclamou amém a tempo. Se nós compreendêssemos que esse movimento de vir receber uma hóstia santa, quem nos acompanha são os anjos, porque nós estamos diante do nosso Salvador, que podemos tê-lo nos lábios, e por um quarto de hora, 15 minutos, 10 minutos, presença real de Jesus em mim. Bastou Jesus descer na região dos Gadarenos, um homem que vivia no cemitério, amarrado
nem amarrado por correntes, que as correntes ele quebrava. Morava nos túmulos, extremamente agressivo. Bastou Jesus descer, esse homem endemoniado sentiu a presença de Jesus. Foi o primeiro a gritar: o que queres de nós, Filho de Deus? Agora imagina, eu e você recebermos a presença real de Jesus em nossos lábios indignos, em nosso coração impuro, em nossa alma dividida. Nós nunca deixaríamos de comungar, nunca deixaríamos de nos saciar. Então, como fruto da presença de Deus em nós, pela ação do Espírito Santo, nossas obras seriam iguais às de Jesus.